Olá pessoal, no último vídeo que eu fiz eu mostrei aí como criar uma classe para o expansor de memória 595. O 595 ele é um registrador de deslocamento, assim como tem outros registradores também, como o Max 7219 e alguns outros modelos aí que permite expandir as portas do Arduino, trabalhar com mais saídas aí, de maneira que possa ser acionado várias coisas ao mesmo tempo. Normalmente são display de 7 segmentos ou LEDs aí, matrizes de LEDs, enfim, tem uma aplicação, uma enorme gama aí de aplicações que podem ser utilizadas com esses expansores. O que acontece é que muitas vezes os exemplos que a gente vê na internet, eles não têm a capacidade do próprio Arduino reconhecer quantos registradores estão conectados a ele. Ou seja, ele sabe que ele se conecta a um. Esse 1 pode se conectar aos outros, só que o Arduino não tem a capacidade de contar quantos estão conectados entre si. Eu vou mostrar um exemplo aqui no site aqui da Arduino SIA, que ele tem uma aplicação aqui utilizando o 7219 com duas matrizes aqui de LEDs 8x8. Eu vou pegar esse exemplo aqui que ele é bem prático no que eu quero falar. Esse exemplo aqui, nesse caso aqui, ele trabalhou com duas matrizes de LED. Ele poderia pegar aqui e colocar 3, ou 4, ou 5, quantos ele quiser. Só que tem um detalhe aqui que a gente tem que observar, que ele teria que vir aqui, o código, se ele quiser trabalhar com 4, e colocar 4. Tá aqui, ó, Max e Devs. Ele colocou 2, que são o número de módulos utilizados, ou seja, ele utilizou 2 módulos desse. Ele teve que dizer para o Arduino quantos módulos está sendo usado. E se eu colocar 3? Certamente o Arduino não vai atualizar o terceiro, não vai mandar informação para o terceiro módulo. Então, algo que eu acho que seria interessante, em muitas aplicações seria interessante de ter, é a capacidade de fazer esses módulos que o Arduino consiga contar quantos módulos estão conectados a eles. Com isso, aumenta-se muito mais aí a nossa capacidade de fazer coisas mais dinâmicas, sem necessidade de ficar alterando. Por exemplo, nesse caso aqui a gente poderia colocar 3, 4, 5 sem precisar alterar o código. Se eu deixar só 2, eu também não teria um processamento extra aí, sendo que só tem 2. Ele não precisaria processar como se tivesse 10, sendo que só estava usando 2. Ele fazia processamento de acordo com a quantidade que tem de módulos conectados a ele. Mas qual seria a melhor forma de se fazer isso? Como que poderia ser feito para o Arduino contar quantos módulos estão conectados a ele? Bem, uma forma de fazer isso seria utilizando as entradas analógicas. Como seria um exemplo aí, vamos supor que cada plaquinha dessas aqui, ela tivesse um resistor aqui. No exemplo que eu vou utilizar um de 10K, um resistor aqui, e que viria daqui para o A0. A outra placa faria a mesma coisa, viria por aqui e viria também para o A0. Se tivesse uma terceira, viria por aqui e viria para o A0. Ou seja, todos esses resistores de 10K, eles estariam em paralelo. Então, se eu conectar 3, teria 3 resistores em paralelo, que daria uma resistência equivalente, diferente a cada vez que eu tivesse outro módulo conectado. E se eu desconectasse algum, a resistência mudaria e o Arduino poderia então identificar tem mais ou menos módulos conectados. Então aqui tá no caso do site aqui, ele utilizou esse 7219, utilizou 2 pinos para o VCC e para o ground, e os 3 pinos aí que atualizam que vem do Arduino. 2 desses pinos aqui, o CS e o clock, são repassados para a próxima, e a saída desse aqui é repassado para esse aqui também, e assim vai para todos os outros. Então uma solução seria colocar esse resistor aqui, ó, em paralelo, ligado ao A0, e criar um pino aqui também, um novo pino que leve esse sinal aqui para o A0. Então, no caso aqui a gente está trabalhando com 5 volts, que está vindo para o Arduino. Se tivesse uma fonte externa, a gente teria que trabalhar com a ref externo aqui, e aí seria outro detalhe. Mas isso aí eu não quero entrar nessa questão agora. Então eu alterei aqui aquela imagem do circuito que ele utilizou lá, da montagem da
as conexões aqui entre o Arduino e os módulos, coloquei um resistor a mais para mostrar como ficaria. Então esse resistor viria do VCC e sairia num novo pino que se conectaria ao A0, e todos os demais fariam a mesma. Isso configuraria, de acordo com a quantidade aqui, uma resistência equivalente diferente. O circuito é mais ou menos isso aqui. Tem o VCC do Arduino, então está indo ou de uma fonte externa. Caso for uma fonte externa, ele teria que usar o Arref também, tal, mas isso aí é outra questão. Cada uma das plaquinhas aqui tem esse resistor, que vai se configurar num circuito parecido com esse. E conforme for sendo adicionados outros resistores aqui em paralelo, vai ter uma resistência equivalente diferente, que fazendo com que então a leitura aqui no pino A0 também seja diferente. Para isso foi utilizada essa fórmula aqui, ó, fórmula do resistor paralelo. E em cima disso aqui foi aplicada uma fórmula para calcular, foi isolado o N aqui e criado uma fórmula no Arduino que calcula então quantos resistores tem em paralelo que estão ligados ao pino 0, baseado nos valores aqui de 10K do resistor em paralelo e 1K no resistor que vai estar aqui entre a base e entre o A0 e o ground. Para demonstrar isso aí funcionando, fiz aqui no simulador. É claro que não é a mesma coisa que seria no próprio Arduino, porque tem a questão aqui o resistor não tem variação. Se eu disser que o resistor é de 10K, ele vai ser de 10K, e a tensão também não varia. E ao contrário do que aconteceria se eu tivesse fisicamente rodando isso aí. Então, mas aqui para exemplificar, para mostrar como que ficaria, eu criei esse código aqui, ó, que conta quantos módulos tem baseado naquela fórmula. Então, naquela formulazinha lá, eu leio pino A0, que for passado como parâmetro aqui, passo o valor da resistência, que é da base, e passo também os valores do resistor em paralelo. Com esses valores eu consigo chegar à quantidade de resistores em paralelo que eu tenho ligado ao A0. Então eu vou startar aqui e vejo que eu estou tendo uma leitura aqui de 0, e se eu apertar algum botão aqui, ele já vai saber que tem um apertado. Conforme eu for apertando aqui, fica uma luzinha verde aqui, significa que o botão está pressionado. Então aqui eu estou simulando o que seria, por exemplo, tem 5. Estou simulando como se houvesse 5 plaquinhas aqui em série, uma após a outra. Então com esse recurso aqui a gente consegue contar quantas tem. Vou ligar todas aqui, ó. Veja que o cálculo aqui vai perdendo precisão conforme a gente vai colocando mais, porque quanto mais resistores tiver, menos preciso fica o cálculo. Então, ó, mas com 7 deu 6,99. Vamos colocando aqui vários. Aqui no caso eu estou com 32. Então veja, com 18 já teve uma variação também aqui um pouquinho maior. E essa variação ela vai crescendo conforme vai aumentando a quantidade de resistores em paralelos que vão sendo adicionados ao circuito. Ó, 27 agora, já deu uma variação de 0,07. Então, aqui no simulador eu tenho uma precisão maior. Provavelmente no Arduino diretamente eu vai ter uma variação um pouco maior por conta dos valores aqui não serem absolutos aqui como está aqui, 10K. Talvez ele tenha uma variação às vezes de algum percentual aí, 5% e tal. Então vamos ligar todos aqui. Então veja que eu consegui simular aqui 32 circuitos em paralelo. Então se eu configurasse aqui o circuito, aqui dessa maneira, com um pino a mais aqui de saída, eu conseguiria ler então quantos eu tenho conectado. Com isso, se eu conseguir ler, o que mudaria nesse código aqui? Então aqui no código ele está dizendo que ele tem 2 devs. No código dele, para colocar 3, ele tem que vir aqui mudar, recompilar, enviar pro Arduino de novo, e aí conectar o próximo. Então como ficaria caso tivesse então agora estivesse utilizando a contagem? Eu tiraria isso aqui, eu apenas declararia aqui a variável mx, colocaria um ponto e vírgula, copiaria essa parte aqui, só que selecionei, vamos supor, daria um Ctrl C daí aqui, viria dentro do setup, adicionaria essa linha aqui em cima
aqui embaixo, aqui no começo, no MX, antes do begin aqui, e eu, em vez de passar esse valor aqui, eu chamaria o valor que eu calculei aqui, que foi retornado pelo conta LED. Então com isso bastaria apenas reiniciar, dar um reset no Arduino, que ele já automaticamente pegaria a quantidade de módulos que eu tenho aqui conectados ao Arduino.